Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa aqui é a terceira aula de Guerra Fria. Vamos falar dos anos 40 e 50, a chamada Guerra Fria Clássica, né? Lembrando, pega essa linha do tempo aqui lá no site 10 História, imprime essa linha do tempo, né? Ou acompanha essa linha do tempo no Instagram do 10 História, também tem no Facebook, quer dizer, pega todo esse material aqui para você começar a descobrir a sua forma de estudar, tudo bem? Tem muita coisa por ali. Vamos falar de Guerra Fria então. A Guerra Fria Clássica são os anos 40 e 50. É um período de enorme tensão entre as potências. Por quê? Porque a gente tinha um risco permanente de conflito nuclear. Por que um risco? Porque ainda não se sabia como Estados Unidos e União Soviética iam fazer para lidar um com o outro. Então havia uma tensão, né? Porque a gente ainda está muito traumatizado com a Segunda Guerra, já assinamos tratados de paz, mas eles estão ainda se olhando, né, de uma maneira meio torta, né, meio enviesada, né? Cuidado, né? Vamos ver se vocês não vão querer conquistar mais partes da Europa, tanto um lado como o outro, se você não vai querer me invadir. Então tem uma tensão muito grande, tá? Por causa disso, inclusive, em 1947, a gente vai ter nos Estados Unidos o surgimento da chamada Doutrina Truman. Doutrina Truman. Essa doutrina é uma doutrina muito importante, porque os Estados Unidos determinam o seguinte: nós vamos apoiar as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. Como que é essa doutrina, né? É um combate, é uma proposta de combate ao comunismo em qualquer parte do planeta. Então ele diz o seguinte: você que se sentir ameaçado pelo comunismo, me conta que eu vou te proteger. Me conta que eu vou te proteger. Também temos a mesma movimentação lá dentro da União Soviética, com a chamada criação, né, com a criação do chamado Cominform. Cominform significa o seguinte: é um comitê de informação dos partidos comunistas e operários. É como se fosse um grande comitê, né, uma grande assembleia, né, a união dos partidos comunistas da Europa para reduzir a influência dos Estados Unidos, para tentar fazer face, né, para tentar fazer frente à tentativa dos Estados Unidos de se aproximar desses países. Então é para pressionar os governos dos partidos europeus, dos países europeus, para não se aproximar demasiadamente dos Estados Unidos. Tá certo? Então o Cominform esse vai ser o comitê dos partidos comunistas de toda a Europa para tentar pressionar os seus governos, né, de cada país a não se aproximar demasiadamente dos Estados Unidos. Tá? Isso é o Cominform. Em 1947 temos o Plano Marshall. É um plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais. Por quê? Porque essa questão econômica vai surgir de uma maneira muito forte. A gente percebeu que pós Primeira Guerra Mundial, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda cresceram demais. Então o fascista, né, e o nazista na Alemanha vão dizer: ó, tá vendo? Esse capitalismo democrático não funciona, especialmente porque a gente tem a presença de socialistas e de comunistas. Então vamos centralizar o poder na mão do Estado, vamos nos livrar do socialista, do comunista, vamos controlar a economia capitalista, controlar a sociedade capitalista e a gente faz a coisa funcionar. Na outra ponta aparece um discurso semelhante: olha, eu sou socialista e estou te contando que o capitalismo não funciona, nos leva à Primeira Guerra Mundial. O capitalismo não funciona, nos leva à crise de 1929. Então vamos planejar, vamos colocar, né, controle nessa economia, vamos sustentar a economia com outro viés. Então, tanto para um lado como para o outro, a coisa pode, né, pender para a extrema esquerda ou para a extrema direita. Então o Plano Marshall tem qual função? Eu, Estados Unidos, vou ajudar os países da Europa a se reconstruírem economicamente para conter uma crise social característica de períodos pós-guerra e assim evitar extremismos. Tudo bem?
Só que se nos países capitalistas isso está acontecendo, no socialismo também. Se é plano Marshall, né, na perspectiva capitalista, na perspectiva socialista, a partir de 1949 aparece o Comecon, o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que é a mesma coisa. Então os países do leste europeu destruídos pela guerra vão receber uma ajuda da União Soviética, da Rússia, né, para se reconstruir e evitar tudo que está acontecendo, né, tudo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, no pós-Primeira Guerra Mundial, e conter esses extremos e, sobretudo, conter a insatisfação das populações dessas regiões em relação aos seus governos. Então eu preciso garantir a vida de todo mundo minimamente satisfatória para que as pessoas não olhem para o governo dizendo esse governo não presta, esse governo eu não quero. Tudo bem? Tá certo? Não esquece de pegar, né, essas tabelas, essas linhas do tempo lá no Instagram do 10 História e no site 10historia.com. Belezinha? Bom, 1948 a gente precisa começar a falar de Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha, a gente sabe que a Alemanha foi dividida entre os socialistas, ou seja, União Soviética, e todos os aliados dos Estados Unidos, os capitalistas. Então todo mundo que fazia parte da aliança, né, da Tríplice Aliança, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e França, vão pegar um pedacinho da Alemanha. Ao pegarem um pedacinho da Alemanha, na prática isso significa que eu tenho uma parte da Alemanha que é socialista, onde fica Berlim, e uma parte da Alemanha que é capitalista, né? Tudo bem? Que tem a capital em Bonn, né? Tá aqui no mapa isso para você ver. Aí a cidade de Berlim. A cidade de Berlim também vai ser dividida da mesma maneira. Então uma parte socialista e uma parte capitalista. A União Soviética, para pressionar os capitalistas, vão dizer o seguinte: olha, legal, tudo bem, só que a partir de agora Berlim está bloqueada. Então não pode mais chegar por estrada, tem que fazer voo, né, tem que ser por avião. Isso causa um transtorno, o que vai gerar formalmente na divisão da Alemanha em República Democrática Alemã, né, a chamada Alemanha Oriental, e a chamada República Federal ou Federalista Alemã, que é a Alemanha Ocidental Capitalista. Tudo bem? Essa situação fica mais ou menos estável até 1991, né? 1989 a 91, que é um período de abertura, de redemocratização e unificação da Alemanha. Então lá no final da Guerra Fria, lá no final da Guerra Fria, da União Soviética, né, é que a Alemanha vai conseguir se separar da União Soviética e se integrar e se tornar inteiramente capitalista. Tudo bem? A gente vai acompanhar isso em outras fases da Guerra Fria. Importante, não está construído o Muro de Berlim, hein? Anota aí. 1948, bloqueio de Berlim, e 1949, divisão da Alemanha, mas não temos o Muro de Berlim, que vai ser só mais para frente. Tá certo? Entre 1947 e 1949, intervenção dos Estados Unidos na Grécia e na Turquia. A gente tinha militantes comunistas gregos, né, fazendo revoltas contra Stalin, né, e aí os americanos vão aproveitar isso para dizer o seguinte: opa, peraí, a própria Grécia não está querendo ser comunista, então os Estados Unidos vão interferir na Grécia e na Turquia para trazer esses países agora sob influência do bloco capitalista. Tudo bem? Por quê? Porque a própria Grécia não queria a política stalinista. Tá certo? Por fim, o macartismo nos Estados Unidos. Entre 1948 e 1952, a gente tem a chamada caça às bruxas. É uma perseguição nos Estados Unidos aos artistas e intelectuais que fossem supostamente comunistas ou socialistas. Nem funcionários do governo vão resistir. Ou seja, todo mundo que for considerado suspeito de ser comunista vai sofrer um boicote e vai ser posto para fora.
É o caso, por exemplo, do Charles Chaplin, que vai ser convidado a deixar os Estados Unidos. Tudo bem? A gente tem um filme maravilhoso que trata dessa questão, que é o filme Cine Majestic, né? Assista lá com Jim Carrey, você vai ver que ele do nada passa a ser considerado socialista, passa a ser considerado comunista, vai ser perseguido, perde emprego, perde esposa, ninguém quer saber dele, ninguém quer interagir com ele. Dá uma olhada nisso daqui que vai te ajudar a entender. Antes de acabar a aula, Guerra da Coreia. Entre 1950 e 1953, eu tenho a Coreia do Norte, que é comunista, que tenta anexar a Coreia do Sul. Aqui é uma guerra que vai durar vários anos, vai matar um monte de gente. A China e a União Soviética apoiam o Norte, os Estados Unidos e a ONU apoiam o Sul. Depois de anos de guerra, temos uma paz de Panmunjom, sem vencedores. Todo mundo perdeu. E, sobretudo, a gente ainda não tem um tratado de paz. A gente está num armistício. Em outra aula eu vou retomar essa guerra porque ela traz consequências para o mundo de hoje, né? A gente vê o presidente dos Estados Unidos sempre tentando conversar com o líder da Coreia do Norte para tentar pacificar aquela região, uma vez que todo mundo ali tem míssil nuclear. Tá certo? Querido, abraço. Até mais.